Eu recebo muitas perguntas das pessoas perguntando, falando sobre como conseguir trabalho aqui, como foi a minha experiência de trabalho aqui no Canadá. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a jornada de conseguir meu trabalho e algumas dicas para vocês entenderem um pouquinho sobre como é desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante depois que você consegue o emprego que você está buscando. Então vou deixar aqui para vocês e vamos lá pro vídeo. Antes de mais nada, uma das coisas que eu mais pego no pé e mais chama a atenção aqui é o investimento no inglês. Tudo vai depender do seu nível de inglês. Tudo vai depender do seu nível de inglês ou francês, dependendo do lugar para onde você vai e escolhe migrar. Mas é claro que as portas serão abertas de maneira mais fácil, eu diria, né? Ou menos difícil, se você tiver uma boa raiz no inglês, um bom aprofundamento no inglês. As palavras até começam a fugir um pouco da gente, mas eu sempre toco nessa tecla. Não importa se você é PhD em alguma coisa no Brasil e você vai emigrar, e se você não tiver um inglês bom, se você não tiver uma boa estrutura no teu inglês, você com certeza vai acabar começando com trabalhos mais entry level, como a gente chama aqui, que não tem nada a ver com a tua formação, que não tem nada a ver com aquilo que você realmente quer fazer pro resto da tua vida. Então, meu primeiro ponto para ser considerado é isso: invista no seu inglês, gaste tempo aprendendo inglês, de novo, ou francês, se é pro lado do Quebec você vai migrar, mas isso é muito importante, porque isso vai te economizar dinheiro, isso vai te economizar estresse, e principalmente tempo, né? Você chegar aqui com uma boa base no seu inglês vai te ajudar muito se você vai migrar através do estudo, ou se você vai trabalhar aqui e quer almejar um lugar ao sol, né, no novo lugar onde você vai morar. Eu não estou dizendo que o seu inglês tem que ser perfeito. O seu inglês não tem que ser perfeito, não tem que buscar, né, eu vou estar sempre reclamando porque o meu sotaque, todo mundo tem sotaque, mas uma boa base de gramática, falar as coisas corretamente, né, sem atropelos, né, aquela coisa de nós estamos, como a gente fala no português, parece muito que é muito, como é que eu posso dizer, informal. Aqui é considerado errado, é considerado você falar errado. Você falar no Brasil, nós vai, é informal. Muitas vezes as pessoas não vão dizer que é errado. É informal, num ambiente de amigos. Mas aqui, o inglês não é informal dessa maneira, né? Você precisa falar corretamente as coisas. Então, invista. É a primeira dica que eu dou pra você. Invista em aprender inglês, invista no seu bom aprofundamento do inglês, que você vai ver que as coisas vão acontecer de maneira muito mais rápida e sem estresse e pagando bem menos. Então é isso, a minha jornada de trabalho aqui começou quando eu vim com o meu visto de estudo. Eu vim para estudar Business Administration na Red River e fiz eu fiz um mês e descobri que não era aquilo que eu queria. Minhas aulas começariam em janeiro e em janeiro mesmo eu desisti do curso, fui atrás de outro curso e consegui achar um outro curso chamado Community Development, que eu fiz por um ano. Só que o meu curso de Business começaria em janeiro e o curso de Community Development só começaria em setembro. Então, como eu abandonei, na verdade, o curso de Business Administration, eu só comecei a estudar em setembro. Então, de janeiro a setembro, eu ainda tinha meu visto vigente de estudante e eu poderia trabalhar 20 horas. Então, eu comecei a aplicar para empregos. Meu primeiro emprego aqui foi numa entrevista coletiva que eu fiz para uma loja de departamentos. Inclusive, foi através de uma brasileira que estava lá, acho que ela era gerente lá na época, e falou simplesmente que ela poderia me indicar para a pessoa que ia receber meu currículo. Eu não tenho dúvida de que ela pode ter dado uma ajuda lá e ter dito, conheço essa pessoa e tal, mesmo que a gente não se conhecesse. Mas fui na entrevista mesmo assim, tinha tipo uma prova que você precisava fazer e foi, como eu falei, uma entrevista coletiva. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas eu e mais 2 pessoas passamos numa sala que eu acho que tinha umas 8 a 10 pessoas. E nós passamos. Eu fiquei nessa loja, trabalhava somente 20 horas semanais, então geralmente eram sábados e domingos, que era mais
puxado. Eu não vou mentir que eu gostava, que eu gostava de estar no shopping, eu gostava de estar tendo aquela experiência, mas o meu marido principalmente começou a me pedir para buscar outras coisas. Numa dessas outras coisas que ele me pediu para buscar, foi para aplicar para o Skip the Dishes, que é uma empresa de entrega de comida aqui. Tinha algumas vagas para o escritório na área de call center, e eu, muito relutante, apliquei, mas sem saber muita coisa, porque para mim era só tecnologia e eu não era da área de tecnologia, então eu não me via naquele ambiente. Mas apliquei, e ao passo que eu apliquei, eu também mandei uma mensagem para uma pessoa que trabalhava no setor de tecnologia, dizendo: olha, eu apliquei para essa vaga, será possível que você não pode me indicar lá? E essa pessoa me indicou, inclusive conversou diretamente com a pessoa que tinha me entrevistado e falou bem de mim. Claro que eu fui bem na entrevista também, né? Já estava com o meu inglês na ponta da língua para trabalhar num call center principalmente, embora eu odiasse falar no telefone, mas eu fui aceita. Primeiro eles fizeram uma entrevista pelo telefone e depois eu fui lá na empresa para fazer. E esse foi o meu segundo emprego aqui no Canadá. Eu vim para a empresa que eu estou trabalhando hoje numa outra área, mas eu comecei aqui numa área de call center. Eu precisei sair na época do call center porque eu precisava de um NOC diferente para aplicar para o meu PGWP. Foi aí que um amigo nosso que estava abrindo um café brasileiro me chamou para ser manager do restaurante dele e eu fui. E aí eu consegui o meu PGWP. Estando lá no café, eu comecei a aplicar para outras vagas, porque eu sabia que aquilo ali ia ser temporário para mim. Comecei a aplicar para outras vagas. Nesse meio termo, uma amiga que estava trabalhando no banco falou assim: por que você não aplica aqui no banco? Eu posso fazer uma referência para você, você vem, faz as entrevistas e tal. Não garante nada, mas é uma referência de que a pessoa te conhece, de que você não é qualquer pessoa, que você é uma pessoa estudada, blá, blá, blá. E fui chamada para a entrevista. Passei na entrevista e fui para o treinamento. Eram 5 semanas de treinamento para ser caixa de banco. Terminei o treinamento, estava no treinamento e na última semana do treinamento eu recebo uma ligação do Skip, que é a empresa de tecnologia, de entrega de comida, me ligou e me perguntou se eu ainda tinha interesse em uma vaga que eu tinha há muito tempo aqui. E por mais incrível que pareça, eu tinha uma amiga que trabalhava no RH do Skip e ela foi a pessoa que, sem me perguntar, pegou o meu currículo e entregou na mão do RH dizendo: essa pessoa queria essa vaga por um tempo, então por que você não dá uma ligada para ela? Eles me ligaram, eu vim na entrevista e de novo eu passei, né? Então assim, eu tenho o mérito de ter me relacionado com pessoas que eram chaves nesses lugares, mas o meu inglês foi crucial. A minha falta de vergonha também foi crucial. Então, estou no Skip desde então, foi final de 2018, já cresci, né? Já fui promovida, inclusive fui promovida dentro da pandemia, fui promovida depois de novo, tivemos 3 aumentos de salário, um deles agora há pouco tempo e outro para vir agora em abril. E tudo isso para dizer que é muito importante você ter inglês, é muito importante você se relacionar bem com as pessoas e é muito importante você fazer networking. Todas essas pessoas foram brasileiras, tá? Todas essas pessoas que de alguma maneira me indicaram para esses lugares, todas elas foram brasileiras. E eu tive a chance de fazer isso para uma pessoa aqui, quando uma das melhores pessoas que trabalhava junto comigo estava estava deixando o emprego. E a minha chefe perguntou assim: você conhece alguém que possa ser colocado no lugar dessa pessoa? E eu imediatamente pensei numa moça que trabalhava junto comigo, que trabalhava muito bem, nunca tinha tido reclamação sobre ela, e eu, sem pestanejar, também indiquei. E ela foi contratada e está aí na posição, fazendo tudo de bom que ela consegue fazer. Então, assim, no começo a gente vai precisar desse networking e no futuro a gente pode ser o networking de alguém. Então é muito importante isso. Então essa aqui foi a minha experiência de trabalho aqui no Canadá. Eu continuo trabalhando nessa empresa. Hoje eu sou gerente de contas aqui. Eu sou muito feliz aqui. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de falar, gosto muito de comunicar. E se eu não tivesse inglês, eu seria uma pessoa mais frustrada, porque eu tenho muito essa necessidade de me comunicar. Então é isso, eu espero que esse vídeo sirva de inspiração para você de alguma maneira.
E se você está no Plano Canadá, tentando para vir para cá, na região do inglês ou para o Quebec, invista no seu inglês, invista no networking, faça conexões com as pessoas, né? Tá aí o LinkedIn para isso, porque isso pode te gerar bons frutos. Mas vai depender de quão disposto você vai estar para se expor a essas oportunidades. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho lá para receber a notificação, porque virão outros vídeos tão informativos quanto esses para vocês aqui, tá bom? Beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau!